é inabalável, ele é fundamentado numa rocha chamada Jesus. Então ele está dizendo, olha, vocês, o autor, em parte, que são cristãos nessa comunidade, o que vocês estão fazendo que não amadureceram? Ele está advertindo a igreja, para de gastar tempo indo para as cidades vizinhas pegar uma praia, e ficar na porta comentando sobre a vida do outro, e ficar imaginando o que o outro falou sobre você. Meu querido, igreja, vai falar. Tá alto, tá baixo? Se for, não, é baixa no microfone, aqui ó. Não, aí não. Ali no botãozinho branco. Isso, tiquinho só. Então, quando... Isso aqui também hoje tá... Quando isso não acontece, cara. Bom, vamos lá. Então, diante disso, quando a gente olha e vê que o autor está divertindo, está chamando a atenção desse povo para uma vida de desenvolvimento. Gente, para pensar aqui comigo. Uma das coisas que eu ouço ao longo da minha caminhada de fé é... teologia não serve para nada. Meu querido, teologia serve. A teologia que te coloca de joelhos diante de Deus serve. Se essa teologia não te coloca de joelhos diante de Deus, então corre dela. Por quê? Pegamos Lutero, pegamos Calvino, pegamos Zwinglio, pegamos Martin Butzer, pegamos Baxter, pegamos os pais da igreja, Agostinho, Basílio de Cesareia. Você vai pegar esses sujeitos todos teólogos, nas Escrituras, conhecedor e leitor das Escrituras. Os reformadores do século XVI, leitores da Bíblia, leitores dos escritos dos pais da igreja. Amadurecendo, desenvolvendo, senão a gente vai ficar a vida toda como criança, onde um sonho que sonhou vai reger a vida da pessoa. Porque tive um sonho, um pesadelo, o inimigo se levantou. Onde um tropeço vai dizer que foi o inimigo. Ele está dizendo, meus queridos, olhem para coisas mais consolidadas, mais sólidas. Eu não posso falar isso. O autor está dizendo isso. Eu não posso falar isso para vocês. Que coisa triste. Que coisa triste. Não posso falar isso para vocês, porque vocês não podem receber alimentos sólidos. Vocês têm que ficar no leite raso. Paulo também já falou isso. E aí ele começa o versículo 4 entrar com advertências. Gente, é aí que entra um grande desafio na vida do cristão. Veja, esse versículo 4, 5 e 6, ele pode ser interpretado como uma advertência severa. Uma hipótese de que, olha o que poderia acontecer se você deixar de crescer e desenvolver-se na fé. Charles Spurgeon, ele era um que usava muito isso. Usava esse texto como uma hipótese de que um cristão, uma hipótese de que se o cristão não atentasse para uma vida de desenvolvimento, haveria uma hipótese de que ele poderia cair. Ou Yakov Arminio, ele já vai trazer essa perdida. Então, um cristão, ele pode viver uma vida em que a sua salvação pode ser perdida. Os reformadores não. Os reformadores pensam de forma distinta. Eles vão usar como uma vertente de um povo que está dentro do povo, mas que não foi nada mais do que uma experiência religiosa e não uma transformação radical. Para muitos que vieram do mundo como eu vim,
Na época de carnaval, ou pré-carnaval, que tinha Cabo Folia em Cabo Frio, quando tinha a pipoca, o povo ia pulando, ia caminhando atrás do trio, você ia no embalo. Você podia até não gostar da música, estava todo mundo pulando, você ia pulando. Estava todo mundo chiclete, 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 descendo e subindo, estava você no embalo. Precisa compreender que o autor está dizendo, e os reformadores defendem essa ideia, de que o autor está falando agora com a igreja é acerca daqueles que estão no movimento da igreja, mas não foram radicalmente transformados. Prestem atenção. O D.A. Carson, ele vai dizer o seguinte, que a genuinidade do nosso nascimento é a prova pela persistência na fé. Se eu persisto na minha fé, se eu continuo na minha fé em Cristo, preste atenção, não confunda deslizes, afastamento da comunhão com apostasia. Você vai ver pessoas que, magoadas, se distanciam da igreja, do corpo, mas não deixam de amar a Cristo, não deixam de amar a Deus. Estão num processo em que estão magoados. Momento em que se decepcionou. Isso não é uma apostasia, isso é um esfriamento. Isso aqui é uma advertência para cristãos entenderem como é importante a perseverança na fé, no desenvolvimento da capacidade intelectual acerca das Escrituras, espiritual acerca da piedade de oração e daquilo que Cristo representa. Olha como ele começa. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e do seu fim. E o seu fim é ser queimada. Você já plantou uma semente de tomate e colheu jiló? Você já plantou um pé de manga e já colheu abacate? Uma semente vai gerar aquilo que ela um dia estava dentro dela. Ela gera aquilo que ela um dia pertenceu. O autor está advertindo aqui a igreja que se encontra ali, a comunidade dos hebreus. Olha, é impossível alguém que já tenha tido uma experiência, e olha que ele é sincero nas palavras, que foi participante do Espírito, que provou a boa palavra de Deus, que soube dos poderes do mundo vindouro, da vinda de Cristo, caírem e serem renovados. E aí depois ele vai falar sobre sementes, que crescem e frutificam. E crescem e não frutificam. Presta atenção que coisa maravilhosa, porque isso aqui é uma divisão. Ele vem tratar daquilo que parece ser igreja, está na igreja, mas o seu coração não está radicalmente convertido. Gosta do movimento, gosta da cultura, gosta do ambiente, está cansado de noitada, está cansado das frustrações do mundo, porque dentro da igreja consegue achar um ambiente de realização. Ele está dizendo para esse tipo
é o versículo de número 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é queimado. Essa semente não foi transformada, essa semente não foi regenerada, essa semente não foi nela gerada vida. Ela continua morta. E as suas obras são essas obras que Jesus um dia vai dizer: poxa, você me chama de Senhor, mas eu nem conheço você. Você me chama de mestre, mas eu nem sei quem você é. Aparta de mim. E vão dizer: mas, poxa, no teu nome, Jesus, eu expulsei demônio, no seu nome eu fiz coisas maravilhosas. Quer ver um exemplo? Judas. Judas, assim como os apóstolos, os 70 foram enviados, de 2 em 2, e eles voltam dizendo: caramba, nós expulsamos demônios. Os demônios se submeteram a mim. A ponto que Jesus diz: vocês estão alegres por isso? Alegres porque os demônios se submetem a vocês? Vocês deveriam estar alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, obras, realizações, sem ter tido uma transformação genuína, culmina em nada. Obras rasas, simples, mas de um coração transformado, radicalmente regenerado, produz a alegria da salvação. É o resultado da salvação. Então, quando ele vem dizendo: olha, você pode estar no meio, você pode estar aí, tendo experiência com a palavra, tendo experiência com, poxa, a vida futura é maravilhosa, mas deixando tudo isso e voltando à prática de uma incredulidade, uma prática contrária a quem Cristo é, então você não teve uma experiência com Cristo, você teve uma experiência com a religião. E isso é pesado. Isso é extremamente pesado. Porque experiências com religiões geram satisfação, geram conforto, geram expectativas, geram ideias, esperanças, que quando não supridas por em quem eles colocam a esperança, geram frustração, geram virada de costas e busca por outras respostas. Esse tipo de palavra aqui não é para os cristãos que estão vivendo. É uma advertência para que, se ali naquele meio houver alguém que ainda não teve um encontro com Cristo e uma mudança radical, desperte, arrependa-se profundamente e entenda que a vida com Deus tem lutas, mas tem benefícios. Tem tribulações, mas tem recompensas. Tem dificuldades, mas tem a graça de Deus que nos basta. Olha que coisa interessante. O verso de número 9, ele vai dizer isso para a parte do versículo 7, que é aquela fruta que produz, a semente que produz. Vai dizer: mas quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Olha que interessante. Eu estou falando com vocês, igreja da comunidade dos hebreus, dessa forma dura, dessa maneira, que se alguém der as costas para Cristo, perdeu o playboy, beijinho no ombro e inferno. Mas só estou dizendo isso para diverti-los. Por quê? Porque, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação. O verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis uns aos outros.
Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Que coisa maravilhosa. Prestem atenção. Não sei se foi o inimigo, o diabo, tentando impedir da gente ter essa palavra. Não sei se foi o próprio Deus testando a nossa longanimidade, paciência e perseverança. Ou se foi realmente algo natural em que a internet ou o meu computador, que não é um de última geração, suportou. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Que a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Jamais. E essa advertência do autor a essa comunidade é essa: parem de ser tardios no ouvir, preguiçosos no ouvir. Ouça, bote em prática, estude, leia. Tem pessoas que quando ouvem uma pregação na internet, ou uma pregação porque recebeu um pedacinho da pregação no WhatsApp, acham que aquilo que foi dito é a verdade absoluta e surtam, sem observar a Escritura, porque simplesmente o pregador disse algo mais ou menos assim: Davi passou por lutas e ainda iria passar. Você está passando por lutas e ainda vai passar. Segura aí, porque ainda o seu sofrimento não acabou. E a pessoa já está passando numa luta. E aí ela vai tomar aquela palavra para ela como se ela tivesse recebendo aquilo direto para ela. A gente não sabe qual foi a intenção do pregador, qual foi a ideia do pregador. Sim, a gente passa por lutas, passa, claro. Mas a gente não pode olhar Davi como um exemplo de luta. Porque Davi pecou, Davi morreu. A gente precisa olhar para Cristo como exemplo de quem venceu a luta. E aí em Cristo descansamos. Em Cristo sabemos que nesse mundo vamos ter aflições, mas a gente vai descansar nele. Então, dedicar-se a estudar as Escrituras faz algo transformador na nossa vida. Por quê? Porque quando eu entendo que a Bíblia ela é dividida em livros, em literatura, em escritos e gêneros literários, eu não vou pegar um livro que é poético e vou tê-lo como doutrinário. Eu não vou pegar um livro que é histórico e vou trazer na minha vida como uma doutrina. Doutrina é o que Jesus nos traz através dele e dos apóstolos. Isso é doutrina. Ao Antigo Testamento, a gente aplica, a gente pega e a gente aplica, mas não podemos querer tirar algo que é histórico e aplicar como uma doutrina. Senão a gente vai querer apedrejar o pecador na rua. Senão a gente vai querer crucificar, levar preso no madeiro aquele que tropeçou, pecou. A gente precisa ler as Escrituras e parar de ser criança. E achar que os outros também são crianças, porque a minha experiência de 20 anos de crente me leva a descredibilizar o outro que estuda. Mas só tem 2 anos, 3 anos. Eu posso ter 20 anos de crente e ter estudado pouquíssimo. E alguém com 1 ano de crente estudar a Bíblia e orar a Bíblia com tanta intensidade, com tanta dedicação e saber mais do que eu. Eu tenho que ser humilde para isso. Eu tenho que ser humilde para entender que só existe uma verdade, que é a Escritura. Não é a minha verdade, não é verdade de A ou verdade de B. É o que o autor diz, as aplicações diversas. Por exemplo, eu posso aplicar isso na minha vida, a gente pode aplicar isso na nossa vida agora. Por que eu vou viver sempre uma gangorra de emoções fragilizadas numa fé pautada nas emoções,
Se eu posso viver uma fé, ou viver uma emoção mais firmada, numa fé firmada, sabendo que esta fé está alicerçada nos rudimentos que já foi me passado e que Cristo sustenta tudo isso. A gente precisa parar de beber leite e começar a comer um alimento mais sólido. O problema é que a gente faz parte de uma geração que é a geração pós-moderna, em que o que conta-se mais são emoções do que o raciocínio. O raciocínio não é distanciado, desconectado das emoções. Até porque, quando eu penso naquilo que Cristo fez por mim, a minha emoção aflora. Quando eu me lanço em oração, e o E.M. Bounds vai dizer muito isso acerca da oração, ele vai dizer assim, que o homem quando ora, ele ora todo. Ele ora, o corpo ora, a sua alma ora, o seu espírito, o seu ser por plena ação ora. Então as minhas emoções oram, quando eu estou orando. Elas respondem ao meu intelecto. Porque a disposição do meu corpo, e M. Bounds vai dizer isso, vai demonstrar o quanto a minha alma, o meu raciocínio, a minha compreensão acerca de Cristo, demonstra. Quer ver um exemplo? Por que hoje nós não somos mais a geração daqueles que dobravam os joelhos dentro da igreja para orarmos antes de iniciarmos o nosso culto comunitário? Os reformados faziam isso, dobravam seus joelhos antes, chegavam no templo, oravam, dobravam os joelhos, oravam, e aí sim, comunitariamente cultuavam. Os pentecostais faziam, e ainda fazem muitos, dobram os joelhos. Por quê? Porque o corpo expressa aquilo que o intelecto entendeu acerca de quem ele é diante de Cristo, e diante de Cristo, todo o joelho se dobra. E a sua oração é uma oração voltada para aquele que é digno de reconhecimento de sua senhoria sobre ele. Então, quando a gente olha para o autor dizendo, olha, eu queria falar sobre quão profundo é essa ação do sumo sacerdócio de Cristo sobre a sua vida, ó igreja. Mas vocês estão vivendo ainda, pensando, estruturado nos rudimentos do judaísmo. Para. Olha para o que Cristo fez. Olha para a obra de Cristo. Gente, se há algo que todo cristão na vida precisa entender, e aí eu queria compartilhar aqui o que o P.E. Hughes vai dizer. Ele diz assim, mas isso não exclui a possibilidade que algumas pessoas, entre eles, sejam rebeldes de coração e, a não ser que ocorra uma mudança radical, vão descobrir que chegaram ao ponto de apostasia irreversível ou irremediável. E aí, o D.A. Carson completa, os que perseveram são os verdadeiros santos. E um trecho como este será usado por Deus para nos manter firmes em nossa fé. Se somos santos, perseveraremos nesse caminho de santidade crescente, em que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Se o nosso coração é rebelde, nos afastaremos da santidade, nos afastaremos de ter temor, nos afastaremos de Deus a ponto de não mais crer em Cristo. E aí a gente se pergunta, por que ele diz que era para já haver todos serem mestres? Porque todos, sem exceção, foram chamados para gerar e discipular pessoas, para evangelizar. É triste quando a gente às vezes ouve pessoas dizendo assim, pastor, você está evangelizando pouco. Isso não é um papel só do pastor, isso é o papel de qualquer cristão. Quem na sua esquina, quem no seu bairro você falou de Cristo? Quem você tem orado para que
Cristo seja manifestado na vida dele. Quem você tem na sua escola, na sua faculdade, na sua família, no seu meio de relacionamento social? Quem? Porque a gente sempre quer falar para quem é crente. A gente sempre quer compartilhar para quem é crente. Mas para quem não é, a gente se sente intimidado. Principalmente se aquela pessoa tem um intelecto desenvolvido. Veja, a gente não precisa ser um intelectual. A gente precisa ser alguém que se esforça em ler e desenvolver-nos na leitura. Quantos de nós temos a Bíblia, mas não compramos um livrinho de comentário, um livrinho sobre estudo, sobre aquele capítulo? Se por ano eu comprar um livrinho, em 6 anos eu já vou ter, pelo menos, estudado profundamente 6 livros da Bíblia. Estou dando isso longamente. A gente precisa parar de agir como criança, de querer atribuir o peso ao outro e entender que cada um de nós tem a responsabilidade de alcançar o perdido, de pregar para o perdido e de compartilhar da graça de Deus. Hoje foi uma luta aqui, terrível, terrível, mas nada disso pode tirar a alegria de que Cristo é a nossa salvação, a nossa alegria, a nossa convicção, o rochedo que nos traz a nossa firmeza, o Deus que nos traz paz. Creia que tudo isso que aconteceu aqui hoje, de iniciarmos e pararmos, pode ser Deus falando contigo, para que você jamais desista de perseverar. Ainda que você venha lidar com as emoções de, parei por aqui. Não é mais para mim. Estou achando dificuldade. Deus está me dando um outro... Não, Deus não muda. Deus não muda. Se Ele falou, persevere. Se existe algo que faz e prova isso, é você plantar uma igreja. Plante uma igreja e você vai ver o quanto você será testado, provado na sua fé, nas suas emoções, no seu coração. É aí que a gente olha e a gente diz: Senhor, eu só persevero porque o Senhor é aquele que eu leio nas Escrituras, me mostrando que vale a pena te servir. Vidas precisam te conhecer. Vidas precisam sair do leite espiritual. Vidas precisam comer uma comida substancial. E a gente persevera. Eu quero passar para minha esposa agora, que ela vai falar sobre o sorteio. Tá bom, então a gente vai encerrar. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque essa advertência precisa ser uma realidade na nossa vida. O autor está dizendo, olha, vocês despertem, acordem, percebam que vocês são amados de Deus. Deus recompensará cada um pelo que tem feito. Até porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é preciso ter fé e crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Então perseverem. Mas para pensar, se vocês não perseverarem, o seu coração não for um coração transformado, olha que coisa ruim, não tem como voltar para Cristo. Não desperdice em Cristo. Cristo é tudo que nós temos. Cristo é tudo que nós temos. Cristo é tudo que nós temos. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem os anjos, nem potestades, nem principados, nem doença, nem coronavírus, nem briga política pode nos separar do amor de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Queridos, a gente vai terminar aqui agora e a gente vai fazer uma live.